tarde a todos, que a paz e a graça esteja com todos, mais uma vez aqui. Nosso terceiro intensivo, graças a Deus, com essa série maravilhosa, Identidade Cristã. Espero que você esteja aproveitando assim como nós. Vou pedir para o nosso irmão hoje, Daniel Amaro, poder fazer uma oração antes, para poder abençoar a vida de Cristo, para que ele possa ser usado. Daniel, pode orar? Vocês estão escutando um barulho de serra, então? Mas dá para escutar minha voz direitinho, né? Tá não? Ah, tá bom então. Pois eu vou orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelas suas bênçãos, pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado pelos jovens aqui reunidos, Pai, que estão querendo ouvir a tua palavra. Palavra essa que nos transforma, que nos muda, que nos molda, Deus. Obrigado pelas suas bênçãos. Que o Senhor abençoe e esteja usando Cristo, Pai, assim como o Senhor usou ontem, para um estudo muito bom e edificante. Que o Senhor use ele hoje da mesma forma, meu Deus, para que nós possamos sair daqui edificados e reflexivos sobre a sua palavra, Pai, querendo colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Obrigado por esse dia e por tudo que o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, muito boa tarde a todos. Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês neste dia. Eu espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Se alguém pode dar um legal, tá tudo bem? Tá me ouvindo? Beleza. Bem, acho que talvez alguns me conhecem, outros não. Eu sou Christian, sou do Equador, mas moro no Brasil há mais ou menos 5 anos. Fiz o programa AME em 2015, fiz missão na Bolívia, e voltei para o Brasil a trabalhar com a igreja por um ano em Recife. Depois fui convidado para poder trabalhar junto com a administração do AME, e desde então, desde 2018, estamos aqui trabalhando junto com minha esposa, com o AME. Hoje em dia faço parte de um dos professores do programa. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E hoje vamos tratar sobre um tema que eu acho incrível, sabe? Um tema que na verdade, já vem se falando sobre isso, que é a identidade cristã. E eu não sei se você sabe, mas quando você consegue a sua identidade, quando você entende qual é a sua identidade, eu acho que muitas coisas passam a mudar na sua vida. Quando você entende o propósito pelo qual você está aqui, ou quando você entende o propósito pelo qual o Senhor Deus o criou, você passa a viver a sua vida com mais propósito, sabe? Então, bem, vamos começar a falar um pouco mais sobre identidade cristã hoje. Vai fazer da seguinte forma: eu tenho algumas perguntas para vocês, então gostaria que vocês pudessem ligar seus microfones no momento que a gente fizer a pergunta e fique à vontade de responder. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: por favor, entenda isso, não existe respostas erradas, certo? Estamos todos aqui para aprender. Então, se você tem uma ideia, tem um pensamento, tem uma dúvida, qualquer coisa, é simplesmente ligar seu microfone e falar, tá certo? Que estamos todos aqui para aprender juntos, tá certo? Essa é a ideia. Então, vamos falar um pouco mais sobre identidade cristã, certo? Esse é o nosso tema. Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo esses tempos que vocês têm tido de poder aprender sobre isso. Renan, tem a possibilidade de eu compartilhar a minha tela? Tem sim, pode compartilhar. Beleza. Ok, eu vou compartilhar com vocês alguns slides aqui, e a gente vai-se embora, beleza? Deixa eu abrir aqui. Ok, todo mundo está vendo? Todo mundo está enxergando a tela? Beleza. Nós vamos falar hoje mais um pouco, como eu falei, sobre identidade cristã, mas principalmente falando sobre aquele versículo que talvez nós já temos ouvido falar, já temos escutado,
temos usado talvez várias vezes, mas todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, né? Todas as coisas são dele. É justamente isso que nós vamos falar. E a nossa identidade, desde já eu vou deixar bem claro isso, nós precisamos entender que a nossa identidade pertence a Cristo. A nossa identidade pertence a Deus. É dele que nós somos, fomos criados por Ele e fomos criados para Ele. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Logo no início das Escrituras, nós vemos que a Bíblia nos fala que nós fomos criados à imagem de Deus. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês hoje é: você sabe o que significa ser criado à imagem de Deus? Você tem uma ideia? Tem noção do que é ser criado à imagem e semelhança de Deus? Você sabe o que significa que Deus Todo-Poderoso dedicou tempo a poder criar? E olha, nós estamos falando aqui principalmente neste exato momento dessa criação física, certo? Estamos falando do seu corpo, com quem você é hoje. Deus tomou tempo para poder fazer você do jeito que você é hoje, certo? Mas não é simplesmente isso por fora que nós enxergamos, certo? Às vezes vemos e pensamos que somos criados, que isso que foi criado por Deus, a imagem dele. Mas não foi simplesmente isso. O nosso coração, aquilo que está aqui dentro, foi criado à imagem e semelhança de Deus. A nossa mente foi criada à imagem e semelhança de Deus. Nós temos espírito, assim como Deus tem. Nós temos tudo aquilo que vem da parte de Deus. Mas eu queria escutar de vocês. Não sei se alguém poderia ligar seu microfone e falar. Quando você pensa, quando você escuta falar que nós somos criados à imagem de Deus, o que vem na sua cabeça? O que vem na sua cabeça quando você escuta? Alguém? Christian, repete de novo, porque travou o teu... Que quando você pensa nisso, você pensa como você é parecido com Deus, né? Quando você se olha no espelho, você vê o próprio Deus. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Porque muitas pessoas falam... Não, e é verdade, é verdade. Muitas pessoas falam que não vem Deus, mas quando Deus fala que você é a imagem e semelhança dele, você acaba conhecendo ele de alguma forma, né? Tendo o primeiro contato com ele é vendo ele através de você. Sim. Sim, com certeza. É incrível. Eu vou falar mais uma vez sobre o meu filho, mas porque é desse jeito. Eu consigo ver Deus e o poder de Deus agora durante essa etapa que a minha esposa está grávida, sabe? Quando a gente está do jeito que a gente está acompanhando a gravidez dela e vendo cada detalhe que Deus vai fazendo e formando nosso filho, é incrível. Ver uma coisa tão diminuta, tão crescendo e se formando, como nós conseguimos enxergar como é que Deus, e consigo entender um pouco mais aquilo que Deus diz, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que nos disse aqui obrigado, Eric. O que nos disse aqui em Gênesis, onde ele diz: Deus, portanto, criou os seres humanos, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea, nós vemos. E esse fato de que Deus nos criou a imagem e semelhança dele é uma das coisas que nós precisamos entender para entender a nossa identidade. Tá? Nós somos de Deus. Nós fazemos parte de Deus, nós pertencemos a Deus. É isso que nós precisamos entender, certo? Nós somos dele. Mas o que foi que aconteceu? O pecado entrou nas nossas vidas, como nós sabemos. Juntamente com Adão e Eva, o pecado entra
no mundo, e aí praticamente, como todos sabemos, somos separados de Deus, mas ainda precisamos entender que nós pertencemos a Deus. Nós isso. Porque se a gente não entender isso, então a gente acabamos perdendo o nosso propósito, né? Está tudo bem aqui? Acho que vocês pararam, não sei se foram vocês ou fui eu. A tela aqui a gente continua, tá bom? Vamos lá. Ok, nós estávamos falando que precisamos entender um pouco sobre o fato de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Para que nós possamos entender a nossa identidade hoje em dia como cristãos, como filhos de Deus, precisamos entender isso. Somos criados à imagem de Deus, nós pertencemos a Deus, né? Mas infelizmente, por causa do pecado, fomos separados de Deus, mas isso não significa que Deus saiu de nós. O fato de que nós estamos criados à imagem de Deus, isso não foi tirado de nós. Mas o pecado entrou, sim, esse acaba sendo um grande problema. Mas quando nós conseguimos aceitar Cristo nos nossos corações, como talvez todos aqui já fizeram, quando nós aceitamos Cristo nos nossos corações, toda essa criação que Deus fez conosco, o fato de sermos criados à imagem e semelhança dele, volta para nós. E é nesse exato momento onde a nossa verdadeira identidade ela é revelada. Ela é revelada em Cristo. Por causa de Cristo, a nossa identidade ela é revelada, como nós havíamos visto. Então, é interessante a gente parar para pensar um pouco justamente nesse fato. Eu e você somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, né? E a sua imagem, a sua identidade e a minha identidade, ela é revelada através de Cristo, certo? Através de Cristo, a minha e a sua identidade é revelada. Porque, novamente, o nosso tema de hoje é por Ele e para Ele foram que todas as coisas foram feitas, inclusive, e vamos falar assim, mais ainda nós. Mais do que toda a criação, nós fomos feitos para Ele e por Ele. Porque uma coisa interessante também desse fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, eu não sei como que vocês lembram, como foi que Deus criou o mundo e todas as coisas, como foi no início da criação? O que Deus fazia para criar as coisas? Vocês lembram? Como foi que Deus foi criando o mundo? Alguém? Uma coisa de cada vez? Uma coisa de cada vez, mas o que Deus estava fazendo enquanto Ele estava criando? Como foi que Ele foi criando as coisas? As coisas foram aparecendo como? Falando, Ele foi falando e foram falando. Isso, Ele falou, seja feito, ou haja luz. Dessa forma como as coisas foram acontecendo, né? Mas quando chegou no ser humano, quando chegou em nós, como foi que as coisas foram feitas? Como foi que nós fomos feitos? Vocês lembram? A mão, pelo barro. Eric? Foi feito à mão de Deus. Bem, eu acho que Eric parou também. Eu tinha falado que, como tinham comentado agora, que ele tinha feito as coisas falando, né? Só que ele nos fez de uma forma diferente, né? Ele fez com as mãos, com as suas próprias mãos, ele nos fez a partir com o barro, né? Isso. É interessante que quando Ele vai nos formar, Ele decide nos formar com suas próprias mãos. Fomos criados pelas próprias mãos de Deus. E eu imagino a mesma coisa aconteceu com cada um de nós. Eu sei que isso aconteceu com Adão e Eva, né? Mas eu acho que a mesma coisa acontece com cada um de nós. Quando nós fomos formados por Deus no ventre das nossas mães. Do mesmo jeito, Deus estava ali, criando cada partezinha, cada coisinha de nós, ali no ventre da nossa mãe. Então, nós precisamos entender essa parte para poder entender a nossa identidade e entender que nós somos dele e somos para ele, né? Agora que nós somos filhos dele. Mas eu queria falar uma coisa com vocês e a próxima pergunta é essa. Qual foi a maior luta de Paulo? Alguém sabe qual foi a maior luta de Paulo? Ele poderia me dizer? No que foi que Paulo lutou tanto? Pelo espinho da carne?
Espinha da carne, sim. Talvez essa foi uma das lutas que ele teve, com certeza. Foi muito grande, na verdade. Não sei se as escrituras que ele estava realmente suplicando a Deus 3 vezes para que Deus tirasse isso. Mas, tá, que mais? Me explique mais. Qual foi a verdadeira luta de Paulo? Perseguição, as prisões. Sim, verdade. Nos diz que ele passou realmente muitas perseguições, ele foi quase morto, né? Muita coisa que ele sofreu. Mas sabe qual que eu vejo? Qual é a verdadeira luta de Paulo nas Escrituras? E talvez vocês concordem comigo, ou talvez não, mas eu acredito que essa é a mesma luta que nós temos hoje em dia. E é a seguinte: a maior luta de Paulo era nunca mais voltar a ser Saulo. Essa era a verdadeira luta que Paulo tinha. Eu acho que a nossa luta hoje em dia também. A minha luta, sabe qual é a minha verdadeira luta hoje? A minha maior luta? Eu não voltar a ser Cristo, o antigo Cristo em que eu era, antes de Cristo. Paulo lutou durante a sua vida toda para ele não voltar a ser Saulo. Quem era Saulo? Quem era Saulo? Vocês lembram de Saulo? Quem era Saulo? Vamos falar um pouco de Saulo. Quem foi Saulo? Saulo era um perseguidor da igreja, né? Dos cristãos. Perseguidor da igreja, dos cristãos. Que mais? Matava cristão, né? Ele matava cristão. Matava cristãos, sim. E nós às vezes lembramos de Saulo simplesmente como um personagem muito rude, muito ruim, né? Porque ele perseguia a igreja, matava cristãos e tudo isso. Mas também Saulo era um homem muito destacado. Ele tinha uma identidade muito forte dentro do povo judeu, né? Nós precisamos lembrar disso também. Eu sei que ele matou cristãos, eu sei que ele perseguiu a igreja, mas ele era um homem muito respeitado. Mas nós vemos que a maior luta que Paulo tinha era que ele nunca mais queria voltar a ser Saulo. Por que ele nunca mais queria voltar a ser Saulo? Acredito eu porque ele entendeu justamente aquilo que ele falou, porque são palavras dele. Ele diz que tudo foi criado por ele e para ele. Então, a nossa maior luta que nós podemos ter hoje não é talvez contra as perseguições, não é talvez contra as piadas que as pessoas fazem de nós. Eu acho que a nossa maior luta hoje é que nós estamos lutando para não voltar a ser quem nós éramos antes de Cristo. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele diz: mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A forma como Paulo tinha de lutar contra esse Saulo que morava dentro dele, aquele Saulo que tinha sido perseguidor da igreja, aquele Saulo que tinha matado um monte de cristãos, que tinha ignorado o próprio evangelho. Paulo diz agora: eu esmurro meu próprio corpo para que eu não seja mais aquele mesmo Saulo que eu era antes. Eu faço do meu corpo o meu escravo. O negócio é, o ponto aqui, meus jovens, é que às vezes nós acreditamos que o corpo, ou que nós somos feitos para o corpo, certo? Ou seja, que eu faço o que o corpo manda, eu faço o que o corpo diz, eu faço o que o corpo quer. Isso às vezes é o que nós acreditamos, né? Eu faço porque o corpo está me pedindo comida, eu como, né? É isso que eu devo fazer. O corpo está me pedindo a bebida, eu bebo. O corpo está me pedindo a imoralidade sexual, eu faço, né? Isso é o que o corpo faz. E às vezes acreditamos que nós fomos feitos para o corpo. Mas o que nós precisamos entender é que, na verdade, o corpo, ele foi feito para nós. O corpo foi feito para nós. Então, nós devemos entender que o nosso corpo deve estar debaixo de nosso controle. Nós não podemos ser escravos de nosso corpo. O corpo precisa ser o nosso escravo, né? Ele deve estar debaixo de nosso controle.
E essa é a única forma como nós vamos entender a nossa verdadeira identidade. Né? Essa é a única forma como vamos entender a verdadeira identidade que nós temos em Cristo, certo? Olha o que estava falando de Saulo também, de Paulo, Saulo, na verdade, naquela época. Ele não simplesmente foi um perseguidor da igreja, não simplesmente matou cristãos, ele era uma pessoa realmente, vamos dizer assim, em certo sentido, poderosa. Olha o que nos diz Filipenses. Filipenses nos diz, o próprio Paulo falando aqui, né, ele disse, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, e ele estava falando daquela confiança na carne, se alguém pensar carne, Paulo diz, por quê? Paulo vai dizer, Paulo, fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Eu não sei se vocês enxergam o currículo que Paulo coloca ali, né? Ele diz, eu sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, enquanto à lei fariseu, enquanto ao zelo perseguidor da igreja, enquanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Paulo tinha um currículo incrível, que ele poderia apresentar para qualquer um. Mas aí Paulo diz, isso aqui não sou eu. Isso aqui era Saulo. Saulo era tudo isso. Irrepreensível, ele era hebreu, ele era zeloso, né? Por isso ele perseguiu a igreja. Mas agora que eu estou em Cristo, que eu entendi a minha verdadeira identidade, eu considero todas essas coisas como perdas. Eu considero todas essas coisas, a palavra que eu uso aqui é muito forte, né? Eu considero todas essas coisas como lixo por causa de Cristo. Paulo foi uma das pessoas que realmente entendeu a sua identidade. Ele entendeu que ele era feito, que ele foi feito por Cristo e para Cristo. Então, as coisas que ele era antes de ter conhecido a Cristo, ele preferiu deixar para trás. Ele preferiu deixar para trás. O problema, meus jovens, é que muitas vezes nós queremos chegar até Cristo ou chegar em Cristo com toda a nossa bagagem, né? Com tudo aquilo que nós éramos, com tudo aquilo que nós fomos antes de estar em Cristo. Queremos trazer tudo isso para dentro de Cristo e dizer, isto é o que eu sou em Cristo. Mas quando nós entendemos que no momento que conhecemos a Cristo e entregamos nossa vida a Cristo, as Escrituras vão nos dizer que nós fomos crucificados com Cristo. É isso que nós precisamos entender, né? É isso que nós precisamos entender. Quantos de vocês estão dispostos a considerar tudo o que você tem hoje, ou tudo o que você é hoje, como perda por causa de Cristo? Você estaria disposto a realmente confessar diante de Deus que tudo o que você tem hoje, ou tudo aquilo que você era antes de Cristo, ou antes de ter se convertido em filho de Deus, era simplesmente quase como um lixo, mas que hoje você consiga realmente ter uma verdadeira identidade, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que nós precisamos entender hoje. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, ele diz, e tudo o quanto fizeres, fazei de tudo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Você foi feito para quê? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Por que foi que você foi criado por Deus? Por que foi que Deus entregou o seu filho por você?
Qual é a identidade que você tem hoje em Cristo? Essa é a pergunta que todos nós devemos nos fazer. Ele diz, façamos tudo, ou qualquer coisa que nós façamos, devemos fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Porque a quem nós servimos hoje é para Cristo. É a Ele que nós servimos. Porque fomos feitos por Ele. Porque Ele entregou a sua vida por nós. Então, por que nós vamos pegar tudo aquilo que Deus nos deu, que Deus nos entregou, e vamos querer usar isso para outros fins? Para outras coisas, e simplesmente nos dá para o prazer desta vida. Ontem, no estudo que eu estava dando, eu falei um pouco sobre a palavra hedonismo, né? Uma das coisas que o povo hoje em dia prega, né? Você precisa se dar simplesmente ao prazer deste mundo. Viva por você, faça o que te faça feliz. Viva a sua vida desfrutando ao máximo aquilo que você tem. Procure ser o melhor de tudo. Procure sempre ter a felicidade. É o que o mundo prega. E agora a pergunta que eu lhe faço: será que Cristo morreu justamente para que você faça isso? Cristo morreu para que você viva para você mesmo? Cristo morreu e entregou a sua vida para que você viva nos prazeres deste mundo? Cristo morreu para que você comece a usar o seu corpo ao serviço de alguém mais? Porque a verdade é simples. Se a gente não serve a Deus, a quem que nós servimos? É simples a verdade. Só que às vezes não queremos falar. Se nós servimos a Deus, nós servimos a quem? Ao diabo, Satanás. A ele que nós servimos. Mas às vezes não estou na igreja, não estou me congregando, mas estou aqui tranquilo. Não estou no mundo, mas também não estou com Deus. Se você não está com Deus, você está com o seu inimigo, Satanás. É simples. É desse jeito. Então você vai pegar tudo aquilo que Cristo fez e você vai transformar tudo isso em simplesmente coisas que vão levar você a uma destruição e a uma perda de identidade. Eu acredito que nós precisamos ser um pouco mais sábios com relação a essas coisas, né? E entender o que Deus quer da parte de cada um de nós. Ou que Paulo vai falar mais uma vez em Colossenses, o versículo que nós estivemos falando. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Eu e você fomos criados por Deus e para Deus. Mas é incrível também, às vezes nós acreditamos, e eu não sei se você acredita a mesma coisa que eu, talvez pensa da mesma forma que eu. Às vezes nós pensamos e dizemos, por que você foi criado? Ou para que você foi criado? Nós falamos o quê? Eu fui criado para adorar a Deus. Eu acho que essa frase está totalmente errada. Sabe por quê? Porque Deus não nos criou para que lhe adoremos. Talvez você esteja hoje, neste momento, me olhando com uma cara estranha. Como assim eu não fui criado para adorar a Deus? Na verdade, não fomos criados para adorar a Deus. Por quê? Porque Deus não precisa da nossa adoração. Tá certo? Por que nós fomos criados por Deus? A resposta correta é: nós fomos criados por Deus por causa do amor dele. Porque Deus nos ama, Deus nos criou. Porque Deus queria compartilhar o seu amor conosco. A adoração que nós damos a Deus hoje é simplesmente uma amostra desse amor que nós temos por Deus, ou que Deus tem por nós, na verdade. E a adoração que nós damos é porque Ele nos amou. É porque Ele entregou tudo por nós. Por isso nós adoramos a Deus. Mas o nosso papel principal, quando Deus nos criou, não foi simplesmente eu vou criar um ser humano porque eu estou com saudades, ou não sei, ou porque eu quero um povo para me adorar. Na verdade, não. Que Deus não precisa. Porque se você não adora a Deus, Deus continua sendo Deus? Continua.
Ele é Deus. Se você decide hoje sair da igreja e deixar de ser cristão, Deus continua sendo Deus? Continua sendo Deus. Então, a minha adoração é importante para Deus? É importante, sim. Mas não é que a minha adoração vai fazer alguma diferença com Deus. Mas o que nós precisamos entender é justamente isso. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Para os propósitos dEle. Mas esses propósitos que Deus tem para nós, os propósitos que Deus tem, são propósitos que vão nos ajudar a ter uma vida melhor nesta terra. Está entendendo? Este é o versículo que eu queria compartilhar com vocês, e eu queria conversar com vocês justamente sobre este versículo, certo? Tenho algumas perguntas depois disso aqui. Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Me diga uma coisa. Você ainda vive hoje? Você está vivo hoje? E se você está vivo hoje, você está vivo por quê? Qual o propósito da sua vida hoje? O que foi que lhe deu o propósito a você hoje? Qual o propósito que você tem hoje para você estar vivo? Você entende a frase de que você já foi crucificado com Cristo? Você entende essa frase? Você consegue entender que o Renan já era? Faz muito tempo que Renan fosse embora. Faz muito tempo que Thalita deixou de viver. Faz muito tempo que o Daniel parou de viver. Faz muito tempo que o Alexandre deixou de viver. Quem vive hoje e está presente nas nossas vidas é Cristo. Essa é a identidade que nós temos hoje em dia. E às vezes é muito difícil de entender isso. Por quê? Porque nós continuamos querendo viver na nossa carne, naqueles nossos desejos. E porque o mundo prega o quê? Viva e seja feliz. Faça tudo o que você quiser. Mas o próprio Paulo, o que o próprio Paulo falou lá em Coríntios, mais uma vez? Tudo é permitido, Paulo diz. Tudo me é permitido, não é mesmo? Mas o que o próprio Paulo diz? E tudo me convém. Eu sou livre para fazer tudo o que eu quero, Paulo diz. Eu sou livre e você precisa entender isso. Cristo lhe deu liberdade para você usar a sua liberdade. Só que eu preciso entender que essa liberdade que Cristo me deu não me dá vamos dizer, a permissão de eu tentar fazer tudo sem entender que eu estou me afetando a mim mesmo e afetando a minha própria identidade em Deus. Eu não posso, por mais que eu queira, e eu vou colocar esse exemplo, por mais que eu queira, e por mais que talvez eu fale português, mesmo que de um jeito errado às vezes, eu não vou parar de ser equatoriano. Por mais que eu viva a minha vida toda aqui no Brasil, eu não vou parar de ser equatoriano, porque eu nasci lá. Eu tenho a minha identidade lá. E você hoje, não sei quando, mas você morreu para você mesmo e você nasceu para Cristo. E porque às vezes a gente começa a viver nossas vidas e todos empolgados, eita, eu sou cristão, vou viver, eu quero fazer aquilo, mas daqui a pouco começamos a voltar de novo para a nossa antiga vida. Porque temos nos esquecido da identidade que Cristo nos deixou. Temos esquecido de que todas as coisas foram criadas para Deus, foram criadas por Ele. O que significa nas suas palavras? Eu gostaria aqui de escutar de vocês. O que significa nas suas palavras quando você escuta essa frase? Que já não é você quem vive, mas Cristo vive em você. O que isso implica? O
que isso significa na sua vida? Ô, Christian, Oi. eu procuro fazer uma mesclagem desses dois versículos, né? O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, né? Aí tu falou esse agora, e em seguida tu tinha dito sobre o tudo não lhe convém, né? Nem tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Aí se você entender esses dois e juntar eles, você tem a sua resposta. Porque a questão é, você não pode usar simplesmente aquele versículo eu vou usar como exemplo, né? Eu não posso usar este versículo como uma coisa para eu fazer o que eu quiser, mas mesmo assim Deus está comigo, né? Aí você tem que usar esse versículo, mas usando o outro também, que seria certo, tudo é lícito, mas eu não posso fazer as coisas que são lícitas, mas que não acrescentam em nada, né? A questão é eu fazer tudo para Deus. Aí essa questão do versículo se torna uma coisa mais tranquila de viver, esse versículo de fato, né? Porque Paulo entendeu o versículo de fato e por isso que ele conseguiu viver aquele versículo e disse aquele versículo para a gente. Mas a questão é quando a gente entende que a gente tem que viver aquele versículo como um todo e não só como uma desculpa para as coisas que a gente faz mundanas, aquele versículo se torna de fato real para a gente viver aquele versículo como um todo, né? Exatamente. Por que eu fui falar de Paulo para vocês? Porque esses versículos todos que nós lemos, foi Paulo mesmo que escreveu, sabe? E eu acho que Paulo não tivesse escrevido esses versículos se ele não tivesse realmente vivido aquilo, sabe? Se ele não tivesse sentido desse jeito. Obviamente que Deus inspirou ele a escrever todas essas coisas, mas eu vejo na vida de Paulo ele vivendo desse jeito, sabe? Ele diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado juntamente com Cristo. E Paulo entendeu isso. No momento que ele teve o encontro com Cristo, esse Saulo, nós vemos que a partir de aí ele não era mais conhecido como Saulo. Ele era Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo, o servo de Cristo, o escravo de Cristo. Esse era Paulo, né? Mas o Saulo, faz tempo que ele morreu. Faz tempo que ele morreu. Então, quando nós entendemos justamente isso, que a nossa identidade hoje, ela pertence a Cristo, ela está em Cristo, é nele que nós encontramos uma identidade, nós passamos a viver uma vida mais tranquila. Olha, às vezes eu, sendo equatoriano, sinto às vezes até um pouco de medo de sair nas ruas, aqui no Brasil. Porque às vezes eu estou, eu qualquer momento, se o governo quiser fazer alguma coisa comigo e me mandar de volta, eu vou embora, porque eu não sou eu não sou brasileiro, sabe? Eu não sou brasileiro. Mas eu acho que estando no Equador, eu vou ficar com toda a vontade de fazer as coisas que eu quero, né? E eu não vou sentir esse medo de, em algum momento eu vou ser deportado daqui, eu vou sair desse lugar. Porque a minha identidade está lá, né? E eu sou livre de fazer o que eu quero nessa minha identidade. Quando eu entendo que a minha identidade está em Cristo e todas essas coisas, eu, que fui criado por Deus, eu tenho essa identidade nele, então as coisas se tornam um pouco mais simples. E eu não passo a ter aquele medo de fazer as coisas em Cristo, porque eu sou dele, né? Eu pertenço a ele. Mas diga-me uma coisa, quando Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo, você está entendendo que você precisou morrer a essas coisas? Aquilo que você era? Você entende que você morreu de verdade aquelas coisas? Que morreu ao pecado? Que aquelas coisas que você gostava, que eram boas, divertidas, aquelas coisas que talvez traziam felicidade para a sua vida, essas coisas passaram. Já não podem estar mais presentes na sua vida. Paulo diz, todas as coisas foram feitas para ele. E não só, todas as coisas foram feitas por ele, e não somente por ele, mas para ele, né? Vamos dizer, cadê? Eu nem peguei meu telefone, está em outro lugar.
Mas você não acredita que quem criou, vamos dizer assim, eu sempre coloco esse exemplo, quem criou o telefone, ele não sabe exatamente todas as funções daquele telefone. Todas. Não foi ele que criou, não foi ele que fez. Ele deve saber exatamente todas as funções para que esse telefone funcione. Como funciona. Às vezes a gente compra o telefone e a gente está ali mexendo, tem o telefone a vida toda e a gente nunca entende para que serviu tal coisa, porque tem muita de coisa lá. E a gente às vezes simplesmente usa para quê? Para fazer ligações, usar o WhatsApp, o Instagram, o Facebook. Mas eu acho que quem entende disso é aquela pessoa que criou, que fez. Ela sabe exatamente tudo. Agora me diga uma coisa, quem foi que fez você? Quem foi que criou você? Você foi criado por quem? Você não acredita que é ele que sabe quais são as suas funções? Não é ele que sabe qual é exatamente cada uma das suas funções que você tem? E para o que você pode ser bom? Para que você pode ser usado por Deus? Ele sabe. Então, por que nós queremos pegar aquilo que Deus fez, isso que nós temos aqui, o eu que foi criado por Deus, e que eu quero usar para outra coisa, totalmente diferente, né? Hoje em dia, nós precisamos entender, os aparelhos, todos eles têm exatamente, já vêm bem classificados, vamos dizer assim, para uma coisa específica. Você não pode comprar qualquer notebook e vou dizer, eita, vou instalar um monte de jogo e vou jogar aqui. O notebook vai parar totalmente, se ele não foi feito especificamente para jogar, né? E às vezes nós queremos fazer a mesma coisa conosco. Nós que fomos criados por Deus e para Deus, queremos usar isso para outra coisa, para os prazeres deste mundo. E em vez de nos entregar como já fomos entregues a Deus. Só que acreditamos que o fato de sermos cristãos, termos batizado e ir uma vez, 2 vezes à igreja, ou todos os domingos na igreja, participar de um grupo, estamos bem. Mas isso não nos dá uma identidade em Cristo. Nós conseguimos manter a nossa identidade em Cristo quando realmente entendemos que temos morto para Cristo. Temos morto. E hoje podemos ter uma nova identidade nele. Entendemos que somos feitos nele e que podemos viver para ele, né? Podemos viver para ele. E jovem, talvez você escute muito isso, mas eu vou repetir, eu quero que você entenda. Viver para Deus não tem nada mais importante do que viver para Deus. Viver por Deus e ter a nossa identidade em Deus. E Paulo entendeu isso. Ele disse, eu considero todas as coisas deste mundo como perda. Eu considero até a minha própria vida sem valor por causa de Cristo. Ele entendeu a sua verdadeira identidade e ele estava pronto até morrer por causa desse Cristo. E a minha pergunta final para vocês, você está disposto a morrer por causa de Cristo porque você entende que a sua identidade está em Cristo? Quanto de nós temos medo à própria morte, né? E eu acredito que se você tem medo à morte, é porque você ainda não entendeu a sua verdadeira identidade. Paulo disse, eu estou ansioso até para morrer, né? Se fosse por mim, eu ia me embora agora. Mas ele disse, eu tenho consciência também que vocês estão me necessitando aqui, eu sou necessitado aqui, então eu prefiro ficar também por conta de vocês. Mas o meu desejo, sabe qual era? Era partir e estar na presença do Pai, porque eu entendo qual é a minha verdadeira identidade, porque a minha identidade não pertence a este mundo, pertence lá com o Pai. Então, até o momento que você não esteja pronto para partir deste mundo, e eu estou falando também fisicamente, eu acho que você não entendeu a sua verdadeira identidade e ainda vai andar por este mundo sem um rumo, sem um propósito, procurando satisfazer os seus desejos neste mundo. Entenda, nós pertencemos a Deus, fomos feitos por Ele e nós podemos encontrar um propósito nele, porque é através dele que nós fomos feitos. E jovens, Deus quer, Cristo mesmo diz, eu vim para dar vida e vida abundante para vocês. Eu quero que você seja feliz, mas como?
conhecendo a sua identidade. Quando você conhece a sua identidade, você é feliz. Você é feliz. Quando você entende a sua identidade, você passa a viver e a desfrutar dessa sua identidade. Então, não é que Deus quer fazer que você viva uma vida chata e triste e deprimida. Não. Deus quer que você seja feliz e viva feliz. Desfruta dessa vida que Deus tem lhe dado. Mas dentro do propósito que Ele tem dado para você. Porque você é feito por Deus e para Deus. Então, sirva a Ele. Viva por Ele. Que ali você vai encontrar a felicidade. Hoje em dia, jovens, eu sou feliz fazendo o que eu faço. Por quê? Porque eu faço para Deus. Porque eu vivo por Ele. E dessa forma, eu vivo. Eu vou contar rapidinho isso aqui para vocês e a gente termina. Como se diz? Qual é a palavra? Um testemunho que eu dou para as pessoas. Eu tive a oportunidade, jovens, e eu estou sendo bem claro aqui, tive a oportunidade de juntar aquilo que eu amava fazer. Eu amava jogar bola, jogar futebol e estudar, obviamente, poder ter a minha profissão e tudo. Eu tive a oportunidade de poder viajar para os Estados Unidos, jogar bola e que meus estudos fossem pagos por causa de eu estar jogando bola. E hoje em dia está talvez bem formado ou talvez ainda continuar jogando bola. Eu tive essa oportunidade. Mas por conta do que Deus tinha feito na minha vida, não sei se vocês sabem, eu me criei um orfanato e eu vi como Deus tinha mudado a minha vida, e não somente a minha vida, mas a vida da minha família. Eu coloquei uma coisa no meu coração que disse, eu quero viver por Deus, eu quero viver para Deus. E eu quero demonstrar o meu agradecimento a Deus por conta das coisas que Ele tem feito na minha vida. Hoje em dia, eu digo às pessoas que se Deus não tivesse me dado a oportunidade de eu ir para esse orfanato, por conta da vida na qual nós vivíamos, hoje eu estaria ou morto ou na prisão, por conta do estado de vida que nós vivíamos. Porque hoje em dia as pessoas, as criancinhas que cresceram comigo, estão desse jeito. Muitos já partiram, ou a maioria deles estão na prisão. Então, se eu ficava nessa vida, eu ia ter exatamente isso para mim, certo? Mas a partir de que Deus me deu essa oportunidade, e eu tive essa opção de poder viajar para lá e fazer tudo isso, eu larguei tudo isso, sabe? Eu larguei tudo isso. E eu escutei por muito tempo as pessoas me chamarem de doido, as pessoas me chamarem de louco, porque todo mundo olhava para mim e dizia, Christian, uau, vai ser incrível. Tu vais jogar futebol, vais estudar e vais ter, sabe, um bom futuro. E eu fui acreditando nessas coisas e me empolguei. Eu disse, eita, é isso que eu quero. Mas chegou um momento que eu disse, Senhor, eu acho que não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero servir ao Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor. E isso é o que eu faço hoje. E sabe o que? Hoje em dia eu não me arrependo de ter tomado essa decisão. De jeito nenhum. De poder servir ao Senhor. Porque hoje em dia eu entendo que eu fui feito para servir ao Senhor. Eu fui feito por Ele e para Ele, então eu fui feito para viver aquilo que Ele tem para mim. E não para viver simplesmente para os meus prazeres. E eu não estou dizendo que jogar bola ou ser um jogador de futebol é ruim, não. É bom. Você pode também dar glória a Deus através das coisas que você faz com a sua profissão. Eu não estou dizendo que fazer uma faculdade esteja errado, mas uma coisa eu digo para você. Se você conseguir enxergar que talvez fazendo uma faculdade ou fazendo tal profissão ou fazendo tal coisa vai tirar de você a identidade que você tem, eu digo para você, desiste. Não faça. Não faça. Porque hoje em dia, jovens, nós vemos, é triste a situação, mas nós vemos hoje em dia muitos jovens cristãos indo para faculdades e perdendo a sua identidade lá. Porque não estavam entendendo, ou talvez não estavam vivendo a identidade que eles tinham, que Cristo tinha dado na vida real. E talvez esse fato de ser cristão simplesmente era uma máscara. Então, se você está vendo, coloque na balança. Veja.
Se você acredita que indo na faculdade e tendo a profissão que você quer ter, você vai acabar perdendo a sua identidade, eu digo, fique como você está. Ou procure outra coisa, mas não vá. Porque você não pode arriscar tudo aquilo que Deus tem dado para você, ou tudo o que Deus tem feito na cruz por você, simplesmente por uma faculdade ou simplesmente por um emprego. E eu estou falando isso realmente de verdade, sabe? Com propósito. Porque eu acredito que a identidade que Deus tem nos dado é muito mais importante do que um emprego, é muito mais importante do que uma faculdade, é muito mais importante do que fazer dinheiro e viver bem nesta vida aqui. É muito mais importante do que tudo isso. E se você acha que perder a sua identidade em Cristo simplesmente por ter um emprego é mais importante, então recapacite, pense e lembre-se as palavras de Paulo. Eu fui crucificado com Cristo e já não vivo mais. Eu fui feito por Cristo e para Cristo, para os propósitos de Cristo. Então, meus jovens, pense na sua identidade. Eu acho que ainda vão falar muito mais sobre identidade, talvez o próximo sábado. Mas pense, espero que esses temas tenham ajudado a sua vida. Não sei se alguém tem uma pergunta, algum comentário, alguma coisa. Se não, obrigado pelo convite. Que o Senhor os abençoe. Obrigado, Christian. Obrigado por ter se disponível e ter falado isso tudo hoje para a gente. Me edifiquei bastante, espero que todos sejam edificados. Então, nesse momento, a gente vai abrir para perguntas, comentários, se você tiver. Tá bom? O Christian também tem pouco tempo, porque daqui a pouco ele vai ter que sair. Então, que vocês pudessem ser mais breves possível. Mas se você tiver pergunta, fale agora algum comentário. É só ativar o microfone e pode falar. Bom, eu tenho um comentário. Não sei se alguém queria fazer antes de mim. A gente fazer o comentário, agradecer ao Christian, né? Muito bom o estudo. Fico muito feliz em ver o quanto Deus tem te usado, Christian. Você realmente tem sido uma pessoa que, através da sua vida, tem animado, edificado outros jovens, outros irmãos, né? E esse tema de identidade, você falou muito bem. E é muito bom a gente tocar nesse ponto, porque nós jovens precisamos fazer essa pergunta todos os dias, né? Para que eu estou aqui? Porque muitos jovens aí no mundo vivem sem encontrar um sentido para suas vidas. Não sabem quem são, para que estão aqui. E nós, graças a Deus, temos esse privilégio de saber quem somos e para que estamos aqui na Terra. Só que muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. Muitas vezes a gente vai vivendo nossas vidas sem se perguntar por que eu estou aqui. Muitas vezes o nosso foco é fazer uma faculdade, é arrumar um trabalho, é casar. Essas coisas são importantes, mas o principal, que é o nosso relacionamento com Deus, deve ser colocado em primeiro lugar, né? Então, eu vejo que nós, como você falou, né? Como o Paulo falou, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, todos nós, quando fomos batizados, deixamos aquele nosso velho eu nas águas e subimos uma nova criatura, Cristo habitando na gente. E aí eu lembro, só para terminar o comentário, lá em 1 João, capítulo 2, quando fala, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então, se nós dizemos que somos cristãos, precisamos andar como Cristo andou. E então, se Cristo habita na gente, é fácil ser como Jesus. Só que não é bem assim, porque Cristo habita em mim, eu sou como ele. Não, Cristo habita na gente, mas ele só vai trabalhar nas nossas vidas se a gente permitir, se a gente deixar. O que eu vejo é que Cristo habita nas nossas vidas, mas a gente não permite com que ele mude as coisas de lugar. Então, por isso que muitas vezes a gente não age como ele em certas situações. Por isso que muitas vezes a nossa identidade de cristão não é mostrada na faculdade, na escola, onde quer que a gente esteja, né? Então, é algo interessante para se pensar e lembrar que, com certeza, a nossa maior luta vai ser contra nós mesmos para não voltarmos ao nosso velho eu, né? Então, a gente precisa lembrar quem nós somos e para que estamos aqui, né? Para servir, para fazer a vontade de Deus. E tendo isso em mente, por mais que a gente não consiga realizar coisas terrenas, que é os nossos desejos terrenos, mas a gente vai estar preenchido porque pelo menos eu estou fazendo aquilo que é para me fazer, que é servir ao Senhor. E fazendo isso a gente vai estar preenchido, né? Por exemplo, você citou o exemplo, que você talvez não realizou um sonho que você tinha, mas o sonho que você está vivendo hoje é muito maior.
né? Porque você está servindo ao Senhor. Então, é interessante a Amém. gente pensar nisso. Amém. E, para terminar, esse fato de você servir ao Senhor, vamos dizer assim, ou viver para Cristo, você precisa entender que você é recompensado, sabe? Cristo recompensa. E não simplesmente com a vida eterna. A vida eterna é a recompensa maior. Mas mesmo neste mundo você já tem recompensa. E hoje eu posso dizer que eu sou muito, eu sou hoje, acredito eu, muito mais abençoado por Deus do que eu seria talvez tendo vivido os meus próprios desejos. E eu acredito que é desse jeito. Quando você vive por Deus, Deus o abençoa. Deus, ele o recompensa, sabe? Então não tenha medo de entregar a sua vida nas mãos de Deus. Não tenha medo de entregar o seu propósito nas mãos de Deus, porque é o melhor lugar onde você pode colocar a sua vida. Deus vai recompensar tudo isso. E com certeza não vai lhe deixar faltar absolutamente nada, sabe? Então não tenha medo. Não tenha medo de entregar a sua vida nas mãos de Deus e viver pela identidade que Deus tem lhe dado. Beleza? Obrigado, Daniel. Alguém mais gostaria de falar? Alexandre está por aí? Pedir para o Alexandre fazer uma oração final. Pode orar, Alexandre? Posso orar sim. Antes de orar, até gostaria de agradecer pela mensagem ao irmão Christian. Foi muito bom, certo? Trouxe essa reflexão bastante importante sobre a questão da nossa identidade, sobre como éramos e como devemos ser. Então, obrigado pela mensagem. Então, o Renan pediu aqui para mim, não estou podendo abrir a câmera, certo? Mas, irmão, gostaria de convidar todos para fecharmos nossos olhos, fazermos oração. Amém? Então, oremos. Querido Pai, agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa reunião, por essa mensagem que o nosso irmão Christian trouxe para nossas vidas. Mensagem essa que é importante para nossas vidas, refletirmos sobre a importância de termos essa identidade que leva o nome de Cristo para os perdidos, que leva a identidade da obra de Deus que faz em nossas vidas, para que isso possa refletir em amor para outras vidas e que essas vidas sejam atraídas para teu povo, para a tua vontade. Pai, te agradecemos pelo teu amor em nossas vidas e que possamos sempre ser esse canal do Evangelho para pregarmos sempre ao mundo. E que essa identidade, Senhor, possa ser clara, para que o mundo possa olhar para nós e vermos que tu estás aqui nos ensinando, Senhor, com todo esse amor. Assim que eu te oro, e que teu nome seja honrado e glorificado em todas as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.